receba essa oportunidade com temor e tremor, porque a responsabilidade é grande, mas tudo está nas mãos de Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Quero cumprimentar os pastores, os colegas, amigos, ministério. Gente, quase não se vê, né? Mas a gente lembra de cada uma das vossas orações, pedindo a Deus que abençoe o seu ministério, o seu trabalho, em nome de Jesus. Outra coisa, também sabemos que estão em guerra obreiros, no geral, estão em guerra, batalhando ali para ganhar almas. E Deus possa ter misericórdia de nós, e como um bom soldado, possamos lutar, batalhar e alcançar a coroa incorruptível, a coroa de glória que tem reservado para cada um de nós. Você corre não pelo prêmio que se corrompe, mas pelo prêmio incorruptível, a coroa de glória. Aleluia. Então Paulo foi um dos que falou muito a respeito desta corrida, desta batalha que temos aqui na terra, para alcançar algo maior de Deus. Não teria sentido nós estarmos aqui na terra e lutar por nada deste mundo, ou lutar e não alcançar nada. Seria tudo em vão a nossa batalha aqui na terra. Mas nós batalhamos pelo prêmio que está na mão de Deus, para entregar para cada um de nós. Ele sabe o seu nome, Ele sabe tudo que você faz, que você fala, todas as coisas está no conhecimento divino. Isso é muito bom. Vamos ler um texto bíblico para que possamos falar do amor e da graça de Deus. Muito conhecido, Efésios 6. As pessoas conhecem esse texto, mas que o Espírito de Deus tem a liberdade de falar conosco através de Efésios 6, 10. Vamos ler o verso 10 até o verso 12. Nós somos chamados para a guerra. Às vezes nós, como cristãos, não temos a consciência de que estamos em guerra, sabia? Você está em guerra. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, ó, você está em guerra, meu irmão. E às vezes não atentamos para isso, que nós estamos em guerra. Você queira ou não queira, você está em guerra. Não adianta nós falarmos que não vai mudar nada no mundo espiritual. Vivemos constantemente nessa guerra. Vamos ler aí, verso 10. Vamos todos ler? Sentado mesmo. 1, 2, 3. 11. 12. 12. Isso aí foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conhecia muito bem o soldado romano, porque ele estava sempre em companhia do soldado. As suas prisões, sempre tinha um soldado romano que lhe conduzia à prisão, que lhe guardava na prisão.
E certamente ele observava o soldado, da sua forma de ser, de vestir, de agir. E ele extraiu de um soldado romano alguns pontos espirituais que servem para nós, igreja, nos dias de hoje. Ele, vendo as vestimentas de um soldado, ele pode observar que nós também precisamos de uma revestimento. Igual um soldado preparado para a luta, para a batalha, para a guerra, nós precisamos também de um revestimento. Como eu te disse, nós estamos em guerra. Muitas vezes nós vivemos como se vivemos em um clube social, sem importar com nada que está em volta, e principalmente no mundo espiritual. Talvez nos preocupamos muito com o mundo material, porque ele é visível, porque vemos o mundo material, mas o mundo espiritual é invisível. A gente não vê com esses olhos, por isso não preocupamos muito, porque não é visível. Mas Paulo teve essa visão, vendo, observando um soldado romano. Ele observou isso. É assim que um bom cristão, um bom soldado de Cristo tem que comportar, tem que se vestir, tem que andar. É dessa forma. O soldado romano, principalmente na época de César, na época de Cristo, eles lutavam por Roma e lutavam por César. Eles eram muito disciplinados de dar a sua própria vida por César e por Roma. Eles estavam prontos. O soldado romano levantava pela manhã, ele já vestia suas vestes. Ele não vestia só em momento de guerra, mas as vestes estavam no seu corpo diariamente, todos os momentos, porque ele precisava ser identificado, e as suas vestes se identificavam. Todo mundo sabia quando o soldado romano passava, porque ali ele estava diferente dos outros. Ele não era uma pessoa comum. Ele era ensinado que ele tinha que dar a sua própria vida, que ele era um soldado do maior exército da época. Ele era elite. O exército era poderoso e ele fazia parte desse exército. Eles guardavam isso no coração. Eu sou o melhor, eu faço parte do maior exército. Eram bem treinados. Mesmo não sendo em tempo de guerra, eles não deixavam a espada, eles treinavam, eles lutavam, eles estavam sempre treinando para não perder a batalha na hora necessária. Estava sempre pronto. Esse era o segredo do exército de Roma, daqueles exércitos que estavam ali pronto para lutar. E Paulo via tudo isso, ele conviveu com isso. Ele pensou consigo: assim tem que ser um cristão, assim tem que vestir um cristão, assim tem que andar um cristão, porque havia uma disciplina. Quem é policial, quem serviu ao exército sabe disso. Tem disciplina. Na nossa vida também temos que ter disciplina. Temos que ter disciplina. Às vezes relaxamos, deixamos coisas andar como quer, idealizamos muito, cedendo ao mundo. Às vezes não usamos as nossas vestes, as nossas armaduras estão lá guardadas. Eu só vou usar no momento de guerra. Deixa ela aí. Mas não. Nós vemos no versículo 14 que Paulo diz uma coisa. Olha isso, versículo 14.
cingi vossos lombos com a verdade. O cinto cingiu o lombo com a verdade. Aquele soldado romano, ele usava o cinto. E esse cinto, ele era largo. E ele servia também para sustentar as outras armas. Esse cinto. E esse cinto, ele tinha uma proteção diante dele. Não era somente um cinto igual esse nosso de calça. Era um cinto que abraçava todo o lombo, né? E esse cinto segurava as outras armas e protegia também essa área. Cingir quer dizer vestir, significa cobrir. Cobre o seu lombo com o cinto da verdade. Jesus sempre expressava a palavra na verdade vos digo. Porque ele frisava bem essa palavra verdade. Meu Deus. Na verdade eu vos digo. Ele frisava bem. Porque ele tinha como a verdade o ponto principal da sua palavra. Verdade. E hoje, às vezes nós não pensamos para falar uma mentira. Nós nem medimos as consequências de uma mentira. E às vezes mentimos até mesmo por mentir. Às vezes acreditamos em mentiras e passamos a viver uma mentira. Quando nós mentimos, nós tiramos a proteção, tiramos, esse cinto da verdade que nos protege. E ela protege as partes mais baixas, essa área. O diabo, ele tem uma arma, a mentira. E ele está sempre aplicando essa arma. E se nós não tivermos revestido ou vestido com o cinto da verdade, nós podemos abrir uma brecha para que a mentira entre em nossas vidas. Aquele que mentir não mente mais, vai permanecer na verdade. Amém. Nós vemos que há muitas palavras a respeito, falam sobre mentira. Mentira tem as pernas curtas, né? Falo isso. Não vai muito longe. Uma mentira precisa de outra para ela produzir mais um pouco. Uma mentira para sustentar a outra. E assim progressivamente. Uma mentira sucede, mas vai chegar a certo ponto que essa mentira não vai ter como ser sustentada. E quando uma mentira explode, ela nos deixa envergonhados. Porque nós estávamos baseados em uma mentira. Já viu a mentira que qualquer um pratica? Muita gente pratica. Quem tem telefone em casa hoje conhece celular? A gente mesmo tem no celular. Tem gente que mente tanto que ele passa a acreditar que é mentira. É verdade. Às vezes toca o telefone na sua casa, você não quer atender ninguém. Aí você fala para o seu filho, atende lá e fala que eu não estou. O filho está plantando no coração de um filho, de uma criança, que ele pode chegar lá e mentir abertamente. Você vai, meu pai não está. Pronto, resolveu o problema. Mas essa simples mentira, essa mentira que às vezes foi contada sem saber a consequência, ou sem medir a consequência, ela pode trazer resultados trágicos em nossas vidas. Porque foi aberto uma brecha para o inimigo agir. E o soldado, ele não pode vestir toda a sua armadura sem vestir o cinto. O cinto faz parte. Se for pro dia de hoje, o cinto, imagina nossa calça sem cinto. Somente que não tem cintura igual eu. Cinturinha de ouro. Então, irmãos, o cinto, ele sustenta. No versículo 14, nós vamos ver outra parte, né?
couraça da justiça. Couraça, ela protegia essa região, né? Peito, feita de couro, ela protegia contra as espadas do inimigo. Então a couraça, ela simboliza para nós a justiça. Ser justo. Sabia? Deus ama a justiça. Deus também é justiça. Às vezes nós lembramos só do amor de Deus. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus perdoa, Deus é amor, Deus é amor. E às vezes esquecemos que Deus também é justiça. E a justiça dele é válida para hoje também. Não é somente no futuro, mas vale para hoje a sua justiça. Deus não tem dois pesos, duas medidas. Ele é justo. Me faz lembrar de uma vez que queriam pegar Jesus em um julgamento. Quiseram surpreender Jesus. Pegaram uma mulher em adultério. Sabia? Falar no ato de adultério. No ato que eles praticam adultério. Porque adultério também na mente, né? Aquele que pensar, que desejar uma mulher na sua mente, já adulterou com ela. Esse aí é mais difícil de pegar, não é? Porque é de pensamento. Mas aquela mulher foi pega no ato do adultério. Vocês conhecem a história. Ele foi levado perante Jesus. E na lei, Jesus não podia corromper a lei, ou não obedecer a lei. Na lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Essa era a palavra do inimigo. Na lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus escrevia no chão, o seu dedo, ele escrevia algumas coisas no chão. E eles insistiam que Jesus fizesse aquele julgamento. Eles cada um tinha uma pedra na mão, porque na lei de Moisés tinha que apedrejar. Cada um tinha uma pedra na mão, pronto para jogar naquela mulher, porque era lei. E lei é ordem. A lei vem de cima. Mas Jesus, na sua sabedoria, na sua justiça, mas ele pensava, poxa, se eu condenar essa mulher, eu sou sendo injusto. Você imagina por que Jesus estava sendo injusto com aquela mulher sem mandar-se apedrejar? Vocês têm ideia da injustiça que você ia cometendo? Uma grande justiça. Mas a lei diz que tem que apedrejar. Jesus cadê o homem? Aquela mulher não adulterou sozinha. Cadê o homem? Cadê? O homem foi protegido. A lei protegia um homem. Mas Jesus era justo. Cadê o homem? É sério. Em Mateus 5,6 diz: bem-aventurado aquele que tem fome, sede de justiça. Fome, sede de justiça. E às vezes nós agimos injustamente, tantas vezes, quantas vezes nós agimos injustamente com alguém, com um amigo, com alguém da família, quantas vezes somos injustos. Atitudes injustas praticamos diariamente. Mas Jesus deu a sentença: joga pedra. Pode jogar. Quem não tem pecado. Meu Deus. Desarmou o inimigo. Quer dizer, que a couraça da justiça, que o homem de Deus, a
o servo de Deus está vestido, ele desarma o inimigo. O inimigo ele veio para acusar. Ele às vezes te acusa, ele tenta acusar a sua vida espiritual, sua vida, ele tenta acusar contra você, mas porém se você estiver revestido da justiça, você vai ser justificado. Já tentei muito me justificar de algumas coisas, mas todas as vezes que eu ia justificado, eu falo assim: olha, se você se justificar, eu estou fora. Você tem seus argumentos que se justifiquem. Agora, se você deixar eu te justificar, aí eu posso te justificar. Às vezes nós somos muito de justiça própria, justiça de si mesmo, quer justificar, talvez até mesmo injustiça. Eu falo um segredinho para você: deixa Deus justificar por você. Deixa Deus justificar por você, porque Ele vai ter uma justiça perfeita. Ele vai ter argumento perfeito, como Jesus justificou aquela mulher. Mulher, ninguém te apedrejou, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai, não peque mais. Vai, não peque mais. Essa é a couraça da justiça. Calçando, o verso 15, né? Verso próximo: calçando os pés no Evangelho da paz. Os pés, pelo tanto que os pés é tão útil, né? Todos os membros são úteis no nosso corpo, todos têm um valor, mas tem uns, irmãos, eles se destacam. E os pés é o dedo. Imagina você sem pé. Imaginou? É tão triste quando alguém com uma perna, tira uma parte do seu corpo, um pé. Não é difícil, chama-se deficiência. O senhor vai carregar um nome chamado deficiente. Vai ser marcado no resto da vida. Então Paulo também observou os pés do soldado romano, que ali ele estava calçado, e bem calçado, com uma sandália. Hoje tem aquelas botas bem protege bem, mas tinha uma sandália que eles calçavam para proteger os seus pés. Eu estava vendo, né, a demonstração de uma sandália de um soldado romano. Não era sandália comum como essa dos irmãos e irmãs calçam. Eles tinham cravo na parte de baixo. Esse cravo dizia que era para que eles não escorregassem, para eles manter o seu corpo firme na hora da batalha, na hora da guerra, seja do corpo a corpo ou da espada. Eles precisavam de firmeza, e a sandália, ela tinha essa firmeza, firmava, estava firme. Então o Senhor nos chamou para ser um soldado firme. Firme. O vento vem, a tempestade vem. Mas se você construiu a sua casa sobre a rocha, ela pode vir, porque você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé, porque o Senhor está te protegendo, está te guardando, porque você está firme no Evangelho da paz. Calçado os pés com a preparação do Evangelho. Não está aqui. É aqui que temos que estar preparados. Glória a Deus. Não tem duas palavras, não tem meio termo. É aqui. Às vezes nós esquecemos tanto desse Evangelho da palavra de Deus. Tentamos resolver conforme nós pensamos e achamos. Nós achamos tanta coisa, nós achamos. Achei teologia. Achamos tantas coisas. Eu acho que é assim. Então eu vou fazer assim. O soldado romano não achava nada. Ele tinha a ordem de César.
Ele tinha a ordem do seu comandante, e ele obedecia a ordem do seu comandante para batalhar, para seguir em frente. Eu, quando servi o exército, quem se viu aqui sabe disso, eu servi em Brasília, e a gente vai todo apreensivo, tem ônibus aqui, temos um aqui em Goiânia, e vai todo apreensivo, porque ele não sabe bem o que espera a gente lá. A gente ouve história, né? Tanta história, naquela época, o exército hoje é tranquilo, mas é uma época difícil, época dos militares. Não sou contra os militares, mas foi difícil. Então, e quando a gente chegou em frente ao quartel, os ônibus, fez aquela fila, estava bem em destaque lá na parede: cumpra o seu dever, aconteça o que acontecer. A gente criava um temor, era uma palavra que impactava o coração do soldado. Cumpra o seu dever, custe o que custar. Serve, Glória? Serve? Cumpra o seu dever, custe o que custar. É o que estava ali. Isso aí já era para impactar, o cara já entrar assim, com todo temor, com todo respeito, com toda reverência, porque ele precisava disso. Porque ele ia viver debaixo de ordem, de comandos. Quantas vezes não queremos comando? A palavra diz: a gente quer fazer o bem, a gente sempre quer dar um jeitinho, né? Nós somos em jeitinho. Vou dar um jeitinho aqui. A palavra diz que eu tenho que santificar a minha vida, mas eu vou fazer assim, talvez as pessoas vão me ver como uma pessoa santa, porque eu estou parecido com o santo, eu estou andando como o santo, eu dei um jeitinho para parecer um santo, mas não é santo. O Evangelho nos dá as diretrizes. Continuando no versículo aí, nós vamos ver, versículo 16 agora, né? Tomando o escudo da fé. Você está vestindo aí cada parte. Tomando o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um princípio. Que todos que aproximem de Deus tenham fé. Fé é o combustível do cristão. O soldado romano, ele acreditava muito nas ordens de César, nas ordens de Roma, do seu comandante. Eles recebiam a ordem e executavam, mesmo se isso custasse a sua própria vida. Mas eles estavam prontos de lutar pelo seu povo, pelo seu país, pelo seu comandante, pelo seu rei. Ele estava pronto. Ele tinha fé. Fé é o fundamento daquilo que nós não vemos. A fé ela não materializa antes de ser executada, mas ela tem que nascer dentro do nosso coração, sem nenhuma visão desta fé, mas ela tem que nascer, ela tem que ser gerada dentro de nós, para que ela possa gerar algo que você possa ver. Só o resultado da nossa fé que é visível. Nós temos que estar com ela dentro de nós. Então nós temos que ter o escudo da fé. O escudo, ele apaga todos os dados inflamados do maligno. Glória a Deus. Sabia que o diabo, sabe o que é um dado inflamado? Usava as armas, entre todas as armas do soldado tinha a flecha, arco e flecha. Quando em muitas guerras ele usava envenenar a flecha, envenenava a ponta dela, a veneno mortal,
E o alvo que aquela flecha acertava, ele era envenenado. Se ele não morresse pelo o impacto, pela ação da flecha, ele ia morrer por causa do veneno. Porque o inimigo lançava veneno. O inimigo tem tentado lançar um veneno dentro da igreja. Os dados inflamados do maligno muitas vezes é lançado dentro da igreja. Não tem dentro das nossas igrejas, nem na sede, nem nas nossas congregações. Mas tem igreja por aí, não tem tantos irmãos envenenados. Muitas pessoas envenenadas, que elas criam assim uma revolta dentro de si. É a pior coisa, uma pessoa revoltada. Imagina um soldado revoltado. O dano que ele causa ao exército. E ele começa a semear a sua revolta entre as pessoas, entre os outros soldados, e começa a semear, e essa semente venenosa começa a inflamar cada uma daquelas pessoas, e vão deixando elas também envenenadas. Então cuidado. A flecha do inimigo, ela vem com veneno, veneno mortal. Muitas vezes as pessoas não estão mortas literalmente, mas ela está morta espiritualmente dentro da igreja e tentando matar outras pessoas. Então o escudo da fé é o antídoto que vai contra este veneno maligno. Mas eu procuro lançar esse veneno. Procura lançar esse veneno. E só a fé pode curar esse veneno. A fé em Cristo Jesus. A fé daquele que te chamou, você se alistou no exército dele. Você é um soldado, e o soldado de Cristo, ele não pode se revoltar. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas que o nosso pastor fala. Isso não acontece? E acontece muito. Acontece. A gente não concordar. Mas tem que se revoltar? Até discordar você pode, mas revoltar você não. Muitas vezes eu discordei, dentro de mim discordei. Às vezes a gente não debate comigo para não. Mas a gente discorda de algo. Mas guarda para si essa discórdia. Não revolte. Não receba isso como um dado inflamado do inimigo, porque se você receber este veneno, ele vai te envenenar, e não adianta. Uma pessoa envenenada, ele está morrendo e matando outras pessoas. E o diabo tem lançado isso dentro da igreja. Tem lançado isso dentro da igreja. Não é o nosso problema, né? Mas a igreja de Cristo está muito contaminada com este veneno. A gente vai conversar com seus irmãos, está envenenado. Se você deixar, o veneno te pega. Eu não concordo com isso, e comigo que é assim, e fosse eu era assim, e isso é assim. Está envenenado, irmão. Está precisando de fé. A fé que está em Cristo Jesus. A fé que é gerada dentro de nós. Efésios 6,17 diz também: tome também o capacete da salvação. O capacete lhe protege uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, a nossa cabeça. É isso? O soldado, ele usa o capacete, ele está em guerra, ele usa o capacete como proteção da sua mente. Paulo também, em Romanos 2, ele diz que nós devemos renovar a nossa mente para que possa experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Tem que haver uma mente diferente, a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. No dia de Santa Ceia, como este de hoje, a mentalidade da pessoa, ela foi pegar o pão e o cálice, né? Corpo. Aí ela pegou só o corpo, só o pão.
Vinho passou, ela não pegou. Ficou só com o pão. E eu observei essa pessoa só com o pão, sem o cálice. Na hora que minha esposa desceu, ela comeu o pão. Na hora do cálice, não tinha o cálice. Eu achei estranho. Por quê? Olha a mentalidade de uma pessoa. Depois eu conversei. Por que você só comeu só o pão? Tomou o café? É porque eu estou mais ou menos, pastor. Eu estou comendo mais ou menos. Estou mais ou menos, por isso eu só tomei a metade, pastor. Olha a mentalidade de uma pessoa. Certamente ele pensou, né? Eu peguei aquilo, então eu dividi o direito, né? Eu vou só a metade, só tem direito a metade. Para Deus é sim, sim, ou não, não. Ou é ou não é, não existe mais ou menos, não existe meio termo, não existe meia fé, não existe meio cristão. Tem que ser totalmente 100%. Alguém ia fazer isso hoje? Faça. Às vezes não acreditamos nem na nossa salvação. Sabia que pessoas não creem na sua salvação? Não creem. Tem pessoas dentro da igreja que não creem na sua salvação. Se apertar ele não sabe se ele é salvo. Se ele não tem certeza, ele não é salvo. Se não tem certeza, não é. Não tem certeza. Eu pequei, que eu não sou salvo mais. Eu peço perdão, sou salvo. É como se a salvação fosse uma coisa que viesse. Hoje estou salvo, amanhã não estou. Não. A sua salvação é conquistada por Cristo na cruz do Calvário, e você passou a crer nisto, a crer que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai intercedendo por você, está batalhando por você, e você está aqui lutando para ser santo, lutando para servir a Deus, e esse estado, esta luta do dia a dia não impede sua salvação. Creia nela. O pecado é consequência dos nossos erros, errar o alvo, é acidente de percurso, mas o acidente que você faz, como um remédio, levanta de novo e permanece de pé. Glória a Deus. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a cilada do diabo. Firme. Deus quer uma igreja firme, uma igreja que não tem medo, uma igreja que está baseada e calçada ao Evangelho da paz. Tem pessoas que receber alguns outros tipos de religioso na sua casa. Vou falar o nome da religião, não. Mas tem alguns religiosos que batem nas nossas portas. São bem treinados, né? Bem trajados, bem treinados. E eles são treinados para pegar cristãos. E ele chega, tem um argumento, e se você não tiver o capacete da salvação protegendo a sua mente, você vai ficar confuso. E ele falou da Bíblia, e ele explicou a Bíblia, e ele leu lá uma passagem da Apocalipse que eles gostam, e falou para mim, eu tenho que passar para o lado deles, porque senão não precisa. E a pessoa deixa esse estado, esse conflito entrar no seu coração. O que acontece? Sua mente vacila, sua mente perde o foco da sua salvação. Mas a sua salvação foi comprada com sangue, meu irmão. Ela foi comprada por uma pessoa que não tinha pecado, pelo Cordeiro de Deus que não tinha pecado. Ele comprou. Ninguém de nós merecemos ser salvo, mas Ele nos salvou pela sua graça, e pela sua graça nós somos salvos. Não é pelas obras, não é por
está aqui sobre as nossas vidas. Creia, pegue a sua salvação, segura ela, não perca ela por motivo nenhum. Se pecou, você tem seu Pai como advogado, você tem Jesus Cristo que vai diante do Pai justificar o seu pecado se você se arrepender de verdade. Capacete, arma de proteção. A nossa mente, ela é muito sensível e ela tem um poder de captar muitas coisas que estão ao nosso lado, captar tantas coisas. Eu sempre digo que a nossa mente é como a memória de uma máquina fotográfica. Ela vê, fotografa a imagem e armazena, guarda. Por isso tem que ter cuidado com ela. Guarda na nossa mente. Mas você tem o poder de deletar, de excluir tudo aquilo que você não quer na sua mente. Tem gente que se revolta, tem gente que não perdoa outro. Eu não perdoo, porque gravou na sua mente que aquela pessoa não merece o seu perdão. E ela permanece. Eu estava na Vila Moraes, pastor Adelson, não sei se você lembra da história que eu vou contar, mas ele tinha uma irmã que levava Santa Ceia na casa dela, porque ela era bem idosa, não tinha condição de ir à igreja. Uma certa vez fui levar essa Santa Ceia para a irmã. Eu vou lá. Sei que a irmã, ela, na hora da Santa Ceia, ela perguntou para alguém da igreja, irmão que ela conhecia na igreja, aquela irmã fulano está lá? Tá. Eu não perdoo aquela pessoa. Eu não perdoo. Eu morro, mas não perdoo. No caso, não. E essa história? É massa. Morreu? E a morte, depois da morte, eu não perdoo. Não é o caso da pessoa. Recolhe o cara. Ela vai morrer mesmo. Então tem pessoas que assim, ela prefere morrer do que perdoar alguém, porque a sua mente já foi inflamada pelo inimigo. O dado inflamado do inimigo atingiu a sua mente e ela não consegue perdoar, tirar da sua mente aquilo que prejudica a sua própria salvação. Aí sim sua salvação está aqui. Se não perdoar, é como ela disse, vai me. E por fim, versículo 17, a espada do Espírito. Qual soldado tem espada? A espada é uma das armas mais usadas pelo soldado romano. Eles treinavam batalha de espada um com o outro. Pastor Paulo era um soldado romano e o outro nós ia treinar. Mesmo fora de guerra, nós estávamos treinando todos os dias. Para quê? No dia da batalha, nós estávamos bom, afiados. A espada era uma das armas mais usadas nas guerras romanas. Então era necessário que todo soldado romano manejasse bem a espada. Para isso havia treinamentos. Treinamento, fala para o seu irmão aí, sem treinamento não dá. Sem treinamento não dá. A espada do Espírito é o quê? O quê? Palavra de Deus. Tem que ter treinamento. Se não tiver treinamento, essa é a nossa espada.
Nós lemos lá que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra o sangue, não é contra a carne, mas sim contra os principados, contra as hostes malignas deste século. A nossa luta é contra o diabo. E às vezes não lutamos mais contra o inimigo. É a verdade, né? Nós não aprendemos a fazer uma. É difícil alguém que faz uma oração para perdoar alguém. É difícil fazer uma oração para você não confrontar com alguém. Às vezes a sua vontade de confrontar é usar suas armas carnais. Muitas vezes fala assim: eu sou mais forte do que ele, então se ele levantar eu meto o braço. Usamos muito esse tipo de coisa. Tem coisa, irmão, que somente a oração vai resolver. Somente a oração. Não adianta nós sapatearmos. Eu prego muito sobre perdão. Eu sou bom, né? Eu queria Deus ter essa misericórdia, eu pregar sobre perdão. E eu passei uma época, uma dificuldade de perdoar uma pessoa. Houve uma luta interior muito grande, porque nascia dentro de mim um espírito de vingança, uma vontade de vingar, e por cima recebi a oportunidade para vingar, proposta de vingança. Uma pessoa chegou e falou: ó, me dá o endereço dessa pessoa, eu vou resolver o seu problema. A vontade é dar o endereço. Foi na rua tal, fulano tal, pode tal, bairro tal, trabalha em tal lugar, tem certo percurso que ele passa, que dá todas as diretrizes. Não. Ao contrário, vou esconder essa pessoa de você. Não falo o nome, não falo deles, não falo nada. Mas dentro de mim havia uma luta. Quando a gente se sente injustiçado, e se sente injustiçado, nasce essa revolta. A gente não consegue perdoar. Não, e um soldado sem perdoar não serve. Ele é azedo. O soldado que não perdoa, ele é problemático. É verdade. Nada está bom para ele, sabia? Atinge todas as áreas do relacionamento. Nada está bom. Estão injustos comigo, estão me perseguindo, né? A pessoa está me perseguindo, estão injustos comigo, estão falando de mim, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Todo mundo está contra ele. O sentimento está ferido, abriu uma ferida na sua alma tão grande que ele se sente dessa forma. Se sente só e cheio de razão, que eu é a razão própria, e cheio de razão. Meu pastor foi injusto, meu líder foi injusto, meu líder de célula foi injusto comigo, e ele fica remoendo no seu coração, porque está desprovido da espada do Espírito. O que diz a espada do Espírito? A gente ignora essas coisas e fica remoendo. Você sabe o que é remoer? Animais, né? A vaca, boi também, ela passa o dia todo comendo capim, pastando, né? Comendo. Aí à noite ela vai ficar quietinha ali, vai ficar ali descansando, aí ela vai remoer. Remoer quer dizer, volta para trás, mastiga, tira a seca, joga para dentro. Remoendo. Quantas vezes você deita na sua cama, coloca a cabeça no seu travesseiro e fica remoendo, comendo, botando para fora, lembrando dos fatos, e remoendo dentro de si, remoendo, e
E isso vai gerando um ódio implacável, um desejo de vingança. A vaca remói porque ela precisa dos nutrientes daquele capim, daquele alimento para alimentar o seu corpo. E assim também o mal nos alimenta o nosso coração, a nossa alma, nos deixa doente, podre, nos deixa no estado lamentável. Isso se repete todos os dias. Isso se repete. Naquele soldado, ele está ferido, ele está doente. E o soldado doente, como é tratado o soldado doente? Ele é retirado do meio dos outros. Porque além dele não guerrear perfeitamente, ele pode trazer encargos aos outros. O exército de Josué tinha Acã, um homem que remoía seu ódio dentro de si. Desde que ele saiu do Egito, ele já saiu odiando. Depois que Josué tomou a liderança, Moisés falou. Aí ele continuou reprovando a liderança de Josué e remoía o ódio. Remoía o ódio. E o ódio levou ele ao quê? À morte. Cuidado. Cuidado. Mais triste porque foi ele e a família. Ele e a família. Ok. Leva consigo a família. Fosse pegando sozinho, né? Foi ele e a família. Então, muito cuidado com aquilo que deixamos ao nosso coração. A palavra de Deus é a espada. Ela também é a água que lava o nosso coração, lava a nossa alma. Precisamos ser lavados, purificados. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos recebendo o que é santo dentro de nós. Purificando o nosso interior, lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. Então temos que ter muito cuidado. Por isso a palavra é a espada. Nós somos péssimos leitores, infelizmente. A Bíblia, ela tem uma leitura boa. Não vou falar para você que a leitura da Bíblia ela é tão boa, né? Às vezes ela é um pouco enjoativa, e principalmente a pessoa não está entendendo, né? Não está entendendo, aí pronto. Aí não dá vontade de ler, embaraça tudo. Se tiver no Espírito. O livro de Crônicas, eu leio o livro de Crônicas, parece que não é interessante, não parece? É genealogia, né? Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano. É genealogia, mas ela é importante. Mas está ali porque é importante, está aqui porque é importante. Mas ele vai falar, vou ler crônica, não. É só genealogia, mas não tem nenhuma profecia para mim. Então, às vezes, nós deixamos coisas boas passarem diante de nós, porque não temos cuidado de ter um zelo com essa espada. Toda a Bíblia ela é própria de toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Os 66 livros da Bíblia Sagrada são inspirados por Deus, escritos por homens inspirados por Deus. Ele não escreveu de si mesmo, mas ele escreveu aquilo que Deus queria que fosse escrito. Por isso a Bíblia tem esse poder. Quando ela é aberta, ela é lida por nós, ela é a boca de Deus falando. Aqui está a sua profecia. Desde o dia que você nasceu, o dia que você for morrer, a profecia sua está aqui escrito. Tudo que você tem dúvida sobre prosperidade está aqui escrito. Tudo que você tem dúvida sobre a sua vida espiritual está aqui escrito.
não tem nada passando e nem faltando. Ele deixou a medida certa para que todo soldado fosse bem instruído na palavra de Deus para manejar bem ela. Quantas vezes para encerrar, nós orávamos um pouco. Eu trabalhava em uma empresa e o sábado assim mesmo não funcionava, mas a gente ia, às vezes a gente ia para lá para fazer alguma coisa com ela fechada. A gente abriu o portão na empresa transportadora e lá o pessoal guardava muito pneus velhos, borrachas. Aí chegou um homem no portão e pediu borrachas, entendeu? Aquelas coisas lá, acho que vendia, né? Aí a gente cedeu, não, pode pegar. Seria lixo que seria jogado fora. Ele entrou para pegar aquele borracha. Aquele homem, quando entrou ali, ele me identificou como cristão. Ela não falou nada com ele, ela não sei. Aí ele voltou para mim e falou assim: você é crente, né? Era recém-nascido na fé, poucos tempos de convertido. Eu falei: sim, graças a Deus. Aquele homem mal cheiroso, vestido mal, pés machucados, uma sandália rasgada, de mau cheiro, que muito tempo não tomava um banho. Falou: você sabe o que está escrito lá no versículo tal, no capítulo tal, está escrito isso. Já a Bíblia, esse homem não é. E ele começou a citar versículos bíblicos. Eu já me diminuí, né? Novo na fé. Só tinha salve em play na cabeça. Eu não posso ter que citar a Bíblia aqui para ele, vou ser envergonhado. Do vão grandão, eu tenho pessoa, para os nossos olhos, mendigo, né? E ele citando versículo bíblico, eu pensei: quero incomodar com aquilo ali. Porque esse homem não deve ser crente, não. Porque... Aí ele citou, eu vi ele pegando o lixo lá e citando. O que você deu? Aí eu perguntei: e está dessa forma? Por que você está assim? Ele falou: olha, eu estudei a Bíblia, fiz curso de teologia, formei, mas eu saí da igreja, eu me desviei, eu apliquei em muitas igrejas, eu tenho uma memória muito boa, mas eu não consigo fazer o que diz a Bíblia. Não tenho forças. Era o estado daquele homem. Poxa, eu queria ter pelo menos um pouquinho do conhecimento desse homem. E ele tem tanto conhecimento, mas não tem Cristo. Ele pode me deixar com a boca aberta pelo seu conhecimento, mas eu tenho dó dele pela sua vida, pelo seu espírito. A única palavra que eu pude falar para ele, falou: meu amigo, volte, vá para a igreja, porque até o diabo conhece a palavra como você. A diferença é que ele não obedece. Ele falou: eu sei muito bem disso. Não tem como pregar, não tem como fazer nada. A decisão é dele. Crente, irmão, não tem como a gente pregar a salvação para quem? Porque ele conhece muito bem. Ele precisa tomar uma atitude.